Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Meyer e você está no HunterCast, a mesa redonda de inovação das redes. Quer saber sobre o mundo da classe executiva? Fica aqui, seja bem-vindo, o programa está no ar. A agência Flybuy nasceu da mente de dois jovens paulistanos, Marco Fragali e Gianluca Narras. Ela é especializada na venda de passagens nas classes executivas e primeira classe. Eu tô ao lado do Marco Fragali e eu estou com uma conexão direto de Miami, na Flórida, com o Gianluca Narras, que já tá me escutando, daqui a pouco vai... Aí, Gianluca, tudo bem? Tudo Deixa bem, eu perguntar pro Marco. Vocês projetam este ano faturar 300 milhões de reais. Como é que vocês vão conseguir isso? Uma agência aparentemente nova, de 2017. Exatamente. Olha, Bruno, é através de várias experiências e serviços que a gente acaba agregando na nossa empresa, né? Nossa ideia inicial sempre foi vender o trecho aéreo para o cliente interessado, então a ponta de São Paulo até Nova York, por exemplo. Mas ao longo desses 5 anos, nós percebemos que o cara que viaja de classe executiva, ele automaticamente precisa comprar um hotel, um transfer, um carro. E então tem várias vertentes onde a empresa enxerga e já está bombando, graças a Deus, esse crescimento. Mesmo sem muito investimento em publicidade, marketing e na aquisição de clientes, com a atual base que nós temos hoje em dia, esse faturamento ele chega até a ser eventual. Então, esse faturamento, obviamente, é algo ousado, muito ambicioso, mas eu acho que sim, é muito... porque a gente está falando de um faturamento no ano passado de 118 milhões de reais. É isso aí. Vocês estão tinham 100 funcionários, hoje tem um pouquinho mais. Um pouquinho mais, 130, 130. A maior parte dos funcionários são os consultores que atendem vocês. Eles são os vendedores, né, / consultores que atendem as pessoas físicas, consumidores finais que entram em contato através das redes sociais, como Instagram ou até mesmo nosso site, através do WhatsApp. Ô Gianluca, o desejo de voar na primeira classe, na classe executiva, é uma coisa recente do brasileiro ou isso já é antigo, vamos chamar assim? Olha, voar de primeira classe, de classe executiva, sempre foi algo visto pelas pessoas como muito caro, muito difícil, uma coisa realmente inatingível até para várias pessoas, né? Nos últimos anos, ainda mais depois da pandemia, depois que as pessoas perceberam que elas precisavam, às vezes, chegar um pouco melhor, ou para trabalhar, ou para fazer um negócio, e até mesmo para se distanciar, né, das outras pessoas, porque a executiva e a primeira classe, elas garantiam, né, na época da pandemia, um distanciamento social um pouquinho melhor do que o da classe econômica. Elas perceberam que isso era a nova forma de viajar, né? E, enfim, né, por mais que durante todo esse tempo a gente não tenha visto tantas mudanças nas aeronaves, mas hoje as pessoas estão preferindo viajar de classe executiva e de primeira classe por conta do conforto que elas ganham e até mesmo pelos preços que a Flybuy pratica, que são entre 30% e 50% mais baixos do que você encontra diretamente nas companhias. Ô Gianluca, você está falando do valor, né? Eu quero trazer isso para o nosso espectador e ouvinte, que a agência deles oferece passagens 30% a 50% menos que o site das companhias aéreas. Agora, o grande X da questão, como é que vocês conseguem fazer isso? Olha, vamos lá, esse é um trabalho... 50% chega a 50%. Alguns casos chegam mais até, a gente coloca 50% para estar mais alinhado. Aqui em Miami é 70%. Ali em Miami é mais ainda. Não, mas qual que é o segredo? O segredo são as milhas aéreas, que a gente consegue penetrar esse mercado de forma muito fácil. Por quê? Porque você, Bruno, qualquer pessoa que consuma no cartão de crédito fica rodando ali, você consegue... Você acumula pontos e muitas pessoas não sabem.
Então esses pontos vão expirando, e são bilhões de pontos que expiram todos os anos. E em muito pouco tempo nós percebemos isso no começo da empresa, e até hoje a Flybuy tem um banco de milhas gigantesco, compra mais de 500 milhão de milhas por mês, e através dessas milhas, comprando todos os meses. Tá, mas aonde vocês compram? De pessoas físicas como você. Tá, mas eu posso vender pra vocês? Pode, claro, pode. Posso fazer um negócio? Pode, claro, sempre, pode sim. Daí vocês compram, me dão dinheiro e aí vocês ficam com essas milhas. Exatamente. Tem 2 tipos de cliente. O cliente que só quer vender as milhas, acabou, negócio fechado. Tá. E o cliente que quer viajar mais barato. Tá. O cliente que quer viajar mais barato, ele simplesmente não precisa usar as milhas dele, não é nada. É ele pagando o dinheiro dele mesmo. Tá. Porque as milhas já são nossas. Já tá no nosso banco de milhas, entendeu? Tá. Então, esse cliente, muitas vezes, ele procura em vários sites, várias agências, no site da própria companhia aérea. E depois de tudo isso, ele fala com um consultor nosso, pelo WhatsApp. Ele vê, muitas vezes ele se espanta. No começo da empresa, e até o Jean tá enfrentando esse problema nos Estados Unidos, eles acham que é fraude. De tão baixo que é o preço. Uhum. Mas muitas vezes a gente emite a passagem e o passageiro fica super feliz, né? Isso não é um problema para vocês, essa desconfiança aí? Aqui nos Estados Unidos isso é um negócio. Não, aqui eu sei, mas eu tô falando porque é um setor, tô falando do setor de turismo aí, né? A gente tem casos lá como a Hub, né? Que muita gente, eu imagino que para vocês talvez vai ser um problema essa desconfiança no setor, ou não? Olha, é um setor que historicamente você tem muitas histórias e enfim, muitos casos de fraude, né? E inclusive isso é um problema para a gente aqui nos Estados Unidos, porque as pessoas aqui elas não entendem a questão da comercialização de milhas aéreas. Eu acho que é um negócio que é um pouco fora da realidade delas. Então, até você explicar, até a pessoa entender, você gera uma desconfiança muito grande, mas depois que você emite a passagem, a pessoa fica super feliz, recomenda, enfim. Eu imagino que o negócio também deve ser muito boca a boca, né? Muito. Né? Voltou de executiva e tal. Agora, eu imagino que vocês também devem ser uma dor de cabeça para as companhias aéreas, porque imagina, o negócio delas, de muitas delas, é vender bilhete primeira classe e executiva. Muitas delas ganham dinheiro assim, né? Porque ali você ganha... e aí, de repente, vem uma agência criada por 2 paulistanos aí de 22? 22 anos, e aí muda o negócio? Nenhuma chegou aí para vocês falando, Gianluca? Olha, o que acontece hoje é o seguinte... Eu não vejo como uma coisa ruim para as companhias aéreas, tá? Eu acho que esse é um mercado muito saudável, inclusive saudável para o consumidor, tá? Porque você imagina que antes das empresas que comercializam milhas, você tinha várias pessoas com milhares de milhas que não conseguiam utilizar e elas perdiam as milhas. Né? Isso acontecia muito, Dinheiro no lixo. Então, isso acontecia muito, porque tinha a validade do negócio, né? Exatamente. Exato. E hoje, milha é dinheiro, né? Hoje você compra o que você quiser com milha, você compra um eletrodoméstico com milha, você compra o que você quiser. Então, uma empresa como a nossa, ela na verdade, ela ajuda o consumidor. Ela tá aí para auxiliar o consumidor. Talvez, assim... a companhia não veja isso da forma holística como tem que ser visto, mas no fim a gente está ajudando tanto o consumidor, que é uma pessoa que não quer deixar suas milhas expirarem, quanto o cliente, que é uma pessoa que quer comprar passagem um pouco melhor. Gente só une esses dois personagens. Agora, falem como pessoas físicas, viu? Qual foi a melhor experiência na executiva, na primeira classe que vocês tiveram? Porque eu sei que antes mesmo de vocês criarem essa agência, vocês já viajavam de executiva e primeira classe. Marco aqui do meu lado tá falando muito. Muito. Não é pouco, é muito. Eu acho que o Jean vai concordar comigo. Foi quando a gente foi pra Dubai. O Jean, a gente morou lá 3 meses. Tinha alguns negócios lá. Mas foi quando a gente foi na classe executiva da Qatar. Essa foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida. Mas o que tinha nessa classe? Cara, todo o conforto que você absolutamente não espera nem num quarto de hotel.
É impressionante. Desde a comida, que você pode pedir quantas vezes você quiser, desde do espaço da cama, do quarto que você fecha. É uma coisa impressionante. Na época a gente conseguiu com milhas, então uma passagem que custava 35 mil reais, pra nós custou 4, cada uma. Não, mas vocês não tinham nem agência? Já tinha. Ah, vocês já tinham agência, tá. Fazem 2 anos isso. Tá. Essa foi a melhor experiência para vocês. Foi a melhor. Hoje, qual é a companhia aérea no mundo que tem a melhor primeira classe? A Emirates. Eu já ouvi falar. Emirates. A Emirates, cara, é muito violento o negócio. É bom pra caramba. Tá, mas ô Gianluca, o que tem de violento ali na Emirates? Olha, eles estão com um novo produto que sai aqui de Miami, inclusive, direto para Dubai, que é um avião novo, chama Game Changer, né? Que realmente eles mudaram o jogo com aquele produto. É um avião que até se você sentar no assento do meio na primeira classe, eles têm 3 janelas, que não existem, são 3 janelas artificiais. Né? Para você ter uma ideia do nível de cuidado e de preocupação, né, que eles têm com o conforto do cliente. Cara, a porta fecha do chão até o teto, é um negócio inacreditável. Fora o serviço da Emirates, que já Foi isso que eu ia falar, fora a comida, fora o champanhe, fora o vinho, tem tudo isso, não tem? Tem. Ou tem de caviar. Tem o quê de caviar? Tem? Tem tudo, cara. Tem? Champanhe, caviar, pra quem gosta de beber que nem eu, whisky. Puta, tem tudo. Sensacional. É outro mundo. A gente tá num outro patamar. Que na verdade é o mundo do Marco Fragale e do Gianluca Narras. Por que vocês decidiram empreender? Olha, eu e o Jean, a nossa cabeça é muito parecida. Eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, eu nunca quis trabalhar para o outro. Nunca quis trabalhar para o outro. Eu tinha um problema muito, muito grande. Ele também com a autoridade na escola. A gente estudou junto no St. Paul's por muitos, muitos anos. Conheço ele desde que eu tenho 2 anos de idade. Então por isso que eu falo que nossa cabeça é igual. E cara, muito pouco tempo nós percebemos que o melhor jeito de sair no mundo e conquistar o seu próprio destino é empreendendo. Isso aí com 16 anos, que foi quando a gente começou a empresa. E, obviamente, foi muito difícil na época. Imagina, 2 moleques de 16 tendo que contratar pessoas de 40, 50, 60 anos de idade. Mas... Isso deve ser muito louco, né? Muito louco, cara. Muito louco. Com 16 anos e sentar... Imagina aí, eu tô imaginando essa cena. Eu aqui e, de repente, vem um cara de 46 anos. É isso. Com uma trajetória, né? Eu imagino que deve ter sido difícil. Deve ter sido cenas... Não, foi... bizarro. Imagina você... Eu lembro que a gente saía da escola... assim, 3h15 da tarde. Já era tarde, né? E a gente ia pro escritório, porque a gente tinha um escritório que ficava perto da escola. A gente ia para lá. 3h15 da tarde, a gente só começava... De patinete. A gente ia de o Marco tá falando aqui de patinete ainda. A gente ia de patinete. A gente começava a trabalhar às 3h15, mas obviamente na escola a gente já estava super dentro do que estava acontecendo. Mas, cara, era um negócio bizarro. Tipo, os nossos amigos iam lá para aula de futebol, pro judô, pro tênis, a gente ia para a empresa. Muito bom. E aí vocês decidiram entrar nesse mundo aí das primeiras classes. A gente decidiu entrar nesse mundo por 2 razões. Uma, que foi a origem da empresa, porque o Jean emitiu uma passagem pro pai dele, que é médico, e ele percebeu que com milhas a passagem seria muito, muito mais barata do que a passagem pagante mesmo, normal no site. E o segundo motivo por que a gente entrou nesse mercado é que as pessoas ao nosso redor, na escola, no nosso círculo social, elas tinham o costume de viajar na primeira em classe executiva e primeira classe. Tá. Então foi um mercado mais eventual da gente penetrar, né? E que não tinha gente também no mercado fazendo isso. Não tinha e não tem, né? Já que a gente tá falando tanto de empreendedorismo e a gente tá falando com jovens brasileiros, o que é muito legal aí, a gente sempre conheceu. O legal do HunterCast é você conhecer histórias aí de empreendedores brasileiros, histórias que modificam aí os setores da sua área, né? Quem é o empreendedor? Gianluca, para você também essa pergunta aí.
Quem é o empreendedor brasileiro e estrangeiro que vocês mais admiram? Quer fazer primeiro ou não? Tô pensando. Vai lá, quem é o primeiro? Gianluca, vai, você. Direto de Miami, na Flórida. Vai lá, Gianluca. Olha, putz, fez uma pergunta difícil. Não é possível que vai ser igual dos dois. Eu sei que os dois se conhecem desde os 2 anos de idade, mas tem que ser diferente, vai. Olha, você tem vários perfis, né, de empreendedores, mas dos empreendedores que eu acompanho e que eu, enfim, conheço a história e todas as experiências, eu acho que o Flávio Augusto da WiseUp é um cara que eu admiro muito, né, porque é um cara que, junto, né, como eu e o Marco também, ele saiu do colégio, ele decidiu empreender, o negócio aconteceu, o negócio deu certo, e aí ele vendeu o negócio, fez outro negócio, vendeu de novo e voltou para o negócio inicial dele. Então, assim, eu acho que esse é um empreendedor super referência aí, até pelo começo aí da história dele, ser um pouco parecida com a minha e com a do Marco. E o estrangeiro? Não, o estrangeiro você vai falar agora. Olha, estrangeiro, eu acho, hoje em dia, minha percepção mudou, mas hoje em dia é o Elon Musk. Elon Musk. Cara, porque é um cara que o mundo inteiro apostou contra ele. E só do fato dele estar certo e todo mundo errado, da empresa dele ter sido muito bem sucedida. Tá falando em primeiro lugar, de qual empresa? Porque são várias Tesla e da Tesla, tá. São duas empresas que todo mundo falava que iam falir, à beira do precipício, mas... Não, a Tesla eu tava vendo essa semana, é 71% do patrimônio do Musk. Uhum. É uma coisa assim absurda. E ele, a gente tá falando do homem mais rico do mundo, né? Tá entre ele e o Bernard Arnault. Mas voltou. Agora ele tá em primeiro lugar. Então, mas 71% vem da Tesla, né? E também o fato que ele é um cara mais politicamente incorreto, uma coisa que eu admiro, um cara bem honesto, sabe, com as coisas, não tem essa hoje em dia essa encheção de saco com muitas questões que perturbam os empresários. Ele é um cara muito honesto, eu admiro isso muito. E você quer ser um Elon Musk? Tomara, com certeza. Eu trabalho muito para que isso aconteça. Olha, eu recebi nessa edição do HunterCast o Marco Fragaglio, o Gianluca Narras, que está direto de Miami. Eu agradeço muito a presença de vocês. Parabéns aí pela trajetória de muito vocês. Obrigado. Né? Muito obrigado. Com uma agência aí de viagem, uma agência que trouxe no mercado uma ideia nova. E esse programa é feito de ideias novas, ideias que trazem inovação. Obrigado aí, muito parabéns. Obrigado. E agradeço sempre a presença, cadê a câmera aqui? A presença de você que nos escuta no Spotify, nos assiste no YouTube. Obrigado sempre pela audiência, pelo prestígio, pela confiança. A gente volta na outra sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.